Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim e este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero falar de um grande livro que eu li esse mês de maio que passou. Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do russo Alexandre Solzhenitsyn. Aqui nós temos como que um complemento a tudo aquilo que eu li no livro O Arquipélago Gulag. Só que esse aqui vem escrito muito depois. Esse aqui saiu na década de 70. Este aqui foi publicado em uma revista na Rússia em 1961. E foi graças a esse escrito que o Solzhenitsyn foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. E aqui é interessante que essa edição aqui é ainda bem antiga, acho que é de 1960 e pouco. Tem uma nota aqui do editor dizendo que enquanto esse livro aqui saiu, estava no prelo o primeiro círculo, esse aqui, que é um outro livro dele importante, e aí eles chamam esse livro aqui de a obra-prima do Solzhenitsyn. Nem imaginava eles que ele estava preparando esse livro aqui, né? Este sim será a obra-prima dele, o Arquipélago Gulag, que tem toda uma aventura, toda uma trajetória de publicação importantíssima. Esse livro aqui, então, ele complementa no sentido que aqui nós temos uma visão geral do arquipélago, com algumas histórias particulares, de pessoas que o Solzhenitsyn conheceu, e ele recebeu muitos testemunhos também, pessoas desconhecidas, que ele publica aqui muitas histórias. Lembrando que isso aqui saiu em 3 volumes. Aqui nós temos uma edição condensada que a esposa do Solzhenitsyn preparou para os leitores. Aqui, então, é um dia na vida de um desses detentos, esses chamados zeks. Esses detentos que, nesses campos de concentração ou de extermínio, podem ser assim chamados também, vão viver aí todo um dia de trabalho forçado. Eles não recebiam por esse trabalho, para manter o progresso da Rússia soviética, né, ou da União Soviética. Nós encontramos esse personagem aqui, já condenado há muito tempo, há muitos anos de prisão, vivendo um dia comum. E esse dia representa todos os outros dias que ele viverá neste campo. O risco, então, de ser conduzido para a solitária, que era uma prisão individual terrível, ficavam dias ali. A questão da luta por gramas de pão, eles só pensavam nisso, né, ter que comer à noite este pão, que eles surrupiavam, escondiam, porque a sopa que eles davam ali era terrível. Os trabalhos aqui numa fábrica, numa antiga fábrica, tampando janelas, caiando paredes. Então tem todo esse processo aqui, os confrontos com os guardas, com os amigos, os colegas prisioneiros. Tudo isso aparece nesse livro. É interessante que o final diz o seguinte, olha, eu achei bem significativo isso aqui, ó. Como esse dia representa tantos outros dias que o prisioneiro vai ali padecer naquele lugar. Chukov, que é o Ivan Denisovich, daí o nome dele é Chukov, no sentido assim, o nome no russo, a gente encontra muito essa questão assim, olha, o nome oficial seria isso aqui. Chukov seria o nome do dia a dia, comum, como ele é chamado pelos companheiros. Chukov dormiu bastante satisfeito naquele dia, né, no final do dia. Seu dia tivera diversas coisas boas. Não fora parar na solitária, a brigada não tinha sido destacada para as cidades da vida socialista, que era um trabalho que estava morrendo de medo de serem designados para lá, porque todo dia de manhã os guardas fazem aí a revista, a contagem dos prisioneiros e designam o trabalho do dia, que eles não ficam sabendo, só ficam sabendo na hora. Todo mundo estava com medo de ir para esse campo para construir essa cidade da vida socialista, porque estava muito frio é constante nesse texto. Então eles estavam com medo aí de ir para esse lugar e sofrer privações muito mais ainda terríveis. No almoço conseguiram uma caixa extra, caixa é aquela sopa, aquele mingau que eles comem. O chefe de grupo ultrapassou a cota de trabalho, que era uma
norma, né, para ganhar privilégios, entre aspas. Levantar aquela parede tinha sido realmente agradável, trabalhou como pedreiro nesse dia. Entraram no campo com a lâmina de aço, que ele conseguiu esconder na roupa essa lâmina, para fazer alguma coisa com essa lâmina. Cesar, que era um amigo dele, lhe deram alguma coisa e compraram tabaco. São as coisas que ele fez naquele dia. E conseguira recuperar-se da indisposição que havia sentido de manhã. Quando ele acorda, ele vai à enfermaria para queixar que está com dor, mas ninguém está nem aí para esses prisioneiros. Mais um dia sem problemas, quase feliz. Da sua sentença, dias como este, da alvorada ao toque de recolher, foram 3.653. Então, isso aqui é interessante, né? Repetiu tudo aquilo em cada dia, né? 3 dias a mais devido aos anos bissextos. Então, esse um dia na vida de Ivan Denisovich é uma obra espetacular, que retrata mesmo a exploração, como era a vida nos campos gulags da era soviética sob o regime de Stalin, como que as pessoas eram exploradas, morriam naqueles campos, sem dignidade nenhuma. Então, isso aqui é uma denúncia bem sutil, ao mesmo tempo escancara mesmo a podridão do sistema soviético, né? Como que esse sistema socialista comunista era tudo de fachada, né? Era só para quem estava no poder conseguir sempre mais, né, estar acima do outro. Os operários, as pessoas que eram presas, viviam nessas condições terríveis. Nesse livro aqui, O Arquipélago Gulag, nós temos um prefácio muito bom, da mulher do Solzhenitsyn, a Natália Solzhenitsina. O prefácio se chama O Dom da Encarnação. E aqui nas primeiras páginas ela vai falar do contexto de surgimento desse livro aqui, dessa novela. Como foi importante essa novela. Então eu quero complementar. Não vou ficar contando o que se passa aqui, né? Porque é interessante você ler e é uma literatura lúcida, envolvente. Você está ali diante dos acontecimentos com os personagens. Você conhece os personagens, é muito interessante. É uma denúncia mesmo a essa exploração e como que eles se encaixavam, né, nesse contexto soviético aí e não tinham voz, não tinham condições de lutar. A luta era para sobreviver cada dia. Então eu vou usar agora esse trecho, esse texto, um pedaço desse texto para falar desse livro que é um espetáculo. Um estranho manuscrito surgiu então na revista Novy Mir, na Rússia, na primavera de 1961. Escrito em frente e verso, sem margens, sem espaço entre as linhas, intitulado Sesh 854. SCH Sesh seria a placa aí do Chakov, o Ivan Denisovich. E o número dele como prisioneiro, 854. E sem o nome do autor. Então, no começo, aí, quando a obra surgiu, essa novela, na revista Novy Mir, em 61, não tinha o nome do Solzhenitsyn, e o título era Sesh 854. A redatora da seção de prosa, Anna Berzer, logo compreendeu o valor da impressionante novidade e repassou ao redator-chefe, Alexander Trifonovich Tvardovsky, que era o redator da revista Novy Mir, com as seguintes palavras. Então ela dizia, essa redatora, né, Anna Berzer: O Campo de Prisioneiros aos Olhos de um Mujik, uma obra bem popular. Ela falou isso para o seu redator-chefe. Mais tarde, Solzhenitsyn, o próprio escritor, avaliou. Olha o que ele diz, abre aspas. Com tão poucas palavras, seria impossível tocar mais fundo o coração de Tvardovsky, do redator-chefe, né? Ao Mujik Ivan Denisovich não ficariam indiferentes o Mujik superior Alexander Tvardovsky e o Mujik a cavalo Nikita Khrushchev. Quer dizer, todos ali na Rússia, né, pertencem a esses camponeses mujiks. Como Tvardovsky depois contou no fim do dia, ele se deitou na cama e pegou o manuscrito. Porém, depois de 2 ou 3 páginas, decidiu que não poderia ler deitado. Levantou-se, trocou-se, seus familiares já dormiam, e ele passou a noite inteira lendo o relato. Alternando a leitura com o chá na cozinha,
Leu uma primeira vez, depois uma segunda. Assim passou a madrugada. Chegou a manhã, hora do camponês, e Twardowski ainda não se deitara. Ele telefonou dando ordem de descobrir quem era o autor e onde ele estava. O que lhe agradava particularmente era o fato de que aquilo não era a mistificação de uma pena já conhecida. O fato de que o autor não era nem literato nem moscovita. Fecha aspas. Então, o próprio Solzhenitsyn fala dessa reação do redator-chefe da Novy Mir quando ele leu e releu o manuscrito lá em 1961, madrugada adentro. Né? Ele ficou encantado, queria saber quem era o autor desse impressionante texto. A partir daquela noite, Twardowski propôs-se a fazer algo aparentemente inacessível. Publicar em sua revista o relato sobre um dia de Ivan Denisovich. Publicar! Não há nenhum outro objetivo. Palavra aí do Twardowski. Superar tudo, levar até a cúpula, provar, convencer, botar contra a parede. Dizem que a literatura russa está morta, uma ova. Ela estava bem ali, naquela pasta amarrada com barbante. E ele, quem era ele? Ninguém tinha visto. Então são palavras do Twardowski, o redator-chefe, falando, né? Quem era esse autor que não tem nome aqui? Então, assim, porque né, quando esse manuscrito foi levado lá para a revista, ele estava sem um nome, como eu disse aqui no início. Ele, no fim das contas, quem era, né? O Solzhenitsyn, um professor de escola. Tinha passado os últimos 5 anos em Ryazan, ensinando física e astronomia. E antes, ensinou matemática numa escola rural nos arredores de Vladimir. E antes disso, esteve no exílio no Cazaquistão. Aliás, fora exilado para sempre, mas em 1956, o degelo de Khrushchev derreteu aquele gelo eterno. Mas vamos pela ordem, né? Um pouco da história do Alexander Solzhenitsyn, que vocês também já têm aqui no canal, quando eu resenhei o livro Arquipélago Gulag, eu fiz uma cronologia da história dele. Alexander Isaevich Solzhenitsyn nasceu em 1918 em Kislovodsky. Seus pais, ambos camponeses, os primeiros em suas famílias a receber educação, casaram-se em agosto de 1917 no fronte, onde o pai servia como subtenente, na Brigada de Artilharia dos Granadeiros. Em 1914, o pai saiu da Universidade de Moscou para servir como voluntário na guerra contra a Alemanha, na qual lutou durante 3 anos e meio. Ao retornar a Cuba no início de 1918, o pai faleceu num acidente de caça, 6 meses antes do nascimento do filho. A mãe criou o filho sozinha, vivendo na miséria, em casebres frios e apodrecidos, com aquecimento a carvão, trazendo água de longe em baldes. Sânia, que é o apelido do Solzhenitsyn como criança, né, lia muito e de maneira incompreensível desde os 8 ou 9 anos de idade. E por algum motivo achava que devia ser escritor, quando ainda não tinha ideia de onde aquilo poderia parar. Solzhenitsyn passou a infância e a adolescência em Rostov. Ali terminou o ensino médio, depois a Faculdade de Física e Matemática da Universidade de Rostov, que combinou com os estudos à distância na Faculdade de Literatura do Instituto de História, Filosofia e Literatura. A guerra surpreendeu-o em Moscou durante os exames de verão. Depois de ter começado a guerra como soldado raso, ele fez um curso de curta duração na Escola de Artilharia e, a partir de dezembro de 1942, tornou-se comandante da Bateria de Reconhecimento Sonoro, com a patente de tenente. Lutou no fronte noroeste, depois no de Briansk. Após a Batalha de Oriol, foi condecorado com a Ordem da Guerra Patriótica, de 2º grau, e depois da retomada de Rogatchov, na Bielorrússia, com a Ordem da Estrela Vermelha. Então ele serviu ao exército soviético, né, o Exército Vermelho, ele tinha condecorações, era alguém importante. No comando de sua bateria, ele esteve no fronte de modo ininterrúpido até fevereiro de 1945, quando já na Prússia Oriental, com a patente de capitão, Solzhenitsyn foi preso por causa de sua correspondência com um amigo de escola, interceptada pela censura. Algo que ele escreve, ele chamou o Stalin de chefão. Então, nessas cartas, os jovens oficiais, o Solzhenitsyn e o amigo chamavam o Stalin de chefão.
e foi acusado de traição da causa revolucionária, por deslealdade e pela crueldade. A recompensa foi fatal. Gente, nessa época ele tinha 26 anos de idade. Recebeu 8 anos nos campos de trabalho e o exílio eterno após a conclusão da pena, né? Que ele foi para o Cazaquistão, depois que ele consegue, então, trabalhar como professor e publicar esse livro aqui, né? No cárcere, repleto de impressões da juventude pré-guerra, de imagens da guerra, de relatos de companheiros de batalhão, dos árduos dias nas prisões de inquérito nos primeiros campos, Solzhenitsyn começou a escrever, ou mais precisamente, a compor em sua mente, sem papel. Falei disso também. Ele guardou tudo na mente, né, na memória, para depois escrever. A pergunta, como se tornou escritor? Solzhenitsyn respondia, lá atrás já estava na prisão. Antes mesmo da guerra eu tinha feito alguns experimentos literários. Já escrevia com persistência nos anos de estudante. Mas não era um trabalho sério porque eu não tinha experiência de vida. Lá atrás, nos anos de prisão, comecei a trabalhar de modo clandestino, ocultando o próprio fato de estar escrevendo. Eu ocultava isso mais do que tudo. Eu memorizava e aprendia de cor, primeiro poemas, depois até prosa. Aqui ele fala do poema O Pedreiro, né, que ele escreveu. Ele memorizava, gente, ele não teve acesso a documentos para escrever isso aqui, oficiais, mas ele guardava em memória tudo aquilo que ele ouvia, de memória. Ele passou parte da pena na Charakshika, que era uma espécie de organização em que trabalhavam os prisioneiros com formação técnica ou científica. Como ele era professor de química, então ele passou um tempo nessa organização, onde os prisioneiros especialistas aprimoravam os meios de comunicação por rádio ou telefone. Foi com base nesse material de sua vida que ele escreveu o romance O Primeiro Círculo. Está aqui para ser lido, eu quero ler esse romance. De 1950 a 1953, Solzhenitsyn esteve nos campos de trabalhos forçados de Ekbatuz, no Cazaquistão, onde os prisioneiros eram privados de seus nomes, eram chamados pelo número que ficava costurado no chapéu, no peito, nas costas e nos joelhos. Lá ele trabalhou na Brigada dos Pedreiros, depois na fundição, e ele faz o Ivan Denisovich trabalhar como pedreiro aqui. E é interessante, porque você vê que a experiência do Solzhenitsyn que ele põe aqui no herói do romance, né? Esse é o campo, então, descrito na vida um dia na vida de Ivan Denisovich, o campo de Ekbatuz. É esse campo que ele descreve aqui. O escritor recordava, abre aspas, em algum longo dia de inverno no campo de trabalho, eu estava carregando uma padiola com um companheiro e pensando, como descrever toda esta vida no campo de trabalho? Em essência, basta descrever um só dia em detalhes. Um dia do mais simples trabalhador. E ali estaria repleta toda a nossa vida. E nem precisaria inserir horrores de nenhum tipo. Não precisaria ser um dia especial, mas um dia ordinário. Um daqueles dias típicos de que o ano é composto. Concebi assim, e essa ideia ficou na minha mente, e durante 9 anos eu não toquei nela. Fecha aspas. Então você vai encontrar aqui um dia ordinário na vida de um prisioneiro, mas esse dia representa profundamente como era a vida nesses campos dos gulags, né, esses campos aí soviéticos. Um ano antes do fim da pena, né, ele sai em 53, que é o mesmo ano em que morre o Stalin, Solzhenitsyn descobriu que tinha um tumor maligno, em 52. Ele foi operado no hospital do campo, mas o câncer já tinha tempo de fazer metástase. Então, a doença sempre foi presente na vida deste escritor. Exilado para a aldeia da região do Cáucaso e da Ásia Central, chamada Kokterek, da região de Djambu, atualmente Cazaquistão, né? Ele ensinou matemática, física e astronomia na escola secundária e escreveu. Ele vai contar isso aqui. Depois ele ficou em exílio como professor e começou então a escrever. Porém, a metástase se alastrara, a dor era torturante e insistente. E Solzhenitsyn, recebendo com esforço a permissão do comando, partiu para a clínica oncológica de Tachkent, já quase morto. Contrariando os prognósticos pessimistas, ele foi trazido de volta à vida por poderosas doses de radioterapia. O tratamento durou alguns meses. Mais tarde, essa experiência de morte e convalescência seria retratada aí na crônica
Pavilhão dos Cancerosos, acho que eu não tenho isso aqui. Milagrosamente curado, Solzhenitsyn considerou isso como uma prorrogação vinda do alto. É que Deus aí estava prorrogando a sua vida para ele escrever esses livros importantes aí sobre o socialismo, né? Sobre a vida como era de verdade no comunismo, socialismo. Foi só em maio de 1959, em Ryazan, que Solzhenitsyn sentou-se e escreveu a novela idealizada. Então aqui já está, entre aspas, liberto, né? E que ele vai escrever, então, vai começar a escrever em 59, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Escreveu e escondeu. E arriscou-se a submetê-la para a publicação. Apenas 2 anos e pouco mais tarde, em 61, após o estrepitoso ataque de Khrushchev ao culto à personalidade de Stalin no 22º Congresso. Então, quando tem esse congresso, esse discurso do Khrushchev, nesse congresso do Partido Comunista da União Soviética em 56, ou melhor, em 61, é que ele cria coragem de mandar, né, a sua novela para publicação. Porque o Khrushchev teve coragem de falar desse perigo, desse culto à personalidade de Stalin. E então Tvardovsky, o redator-chefe da Novy Mir, tendo iniciado a batalha pelo Ivan Denisovich, começou a recolher referências dos escritores mais abalizados para transmitir ao Olimpo o poder, para o Olimpo do poder, né, para levar o Solzhenitsyn ao poder, né. Tucholsky intitulou sua resenha de Um Milagre Literário. Então ele elogia. Quem que é esse escritor, né? E aí nós temos aqui, olha, um trecho falando, olha, Khrushchev tem o típico caráter do homem simples russo, resistente, teimoso, tenaz, pau para toda obra, malicioso e bondoso. O Tvardovsky falando do Shukov, né, do Ivan Denisovich, é o mesmo nome. Então, olha, Shukov tem o típico caráter do homem simples, russo, resistente, teimoso, tenaz, pau para toda obra, malicioso e bondoso. Com essa novela entrou para a literatura um escritor muito forte, original e maduro. Acho terrível pensar que uma novela tão maravilhosa pudesse ficar engavetada. Fecha aspas. Então Tvardovsky ficou encantado com esse escrito, né? Contrariando o parecer oficial, Marshak declarou, abre aspas, pela simplicidade e pela coragem, o autor deve descender do protopapa Avakun. Em seu material, o povo se esconjurou. Fecha aspas. Então esse S.I.A. Marshak, que era um crítico importante, fala do poder desse escrito, né? Ele fala, o escritor deve descender do protopapa Avakun. Esse protopapa Avakun era um eminente religioso do século XVII. Ele é autor de diversas obras polêmicas, sendo considerado um dos grandes autores da Rússia pré-petrina. Então esse S.I.A. Marshak, que era uma pessoa ali do círculo literário, pai de família também, fala que esse autor deve descender desse grande escritor da era antes de Pedro o Grande. Depois de ter lido o manuscrito, a Anna Akhmatova expandiu. Ela falou, olha, cada um dos 200 milhões de cidadãos da União Soviética deveria ser obrigado, então ela escreveu bem forte isso, né, separando até as sílabas, a ler e aprender de cor este relato, para conhecer o que era a vida nos campos gulags. Todo cidadão da União Soviética deveria ler esse livro. E então, um ano depois de o texto datilografado nas cavernas, escondido, né, ter ido parar na revista Novy Mir, coroando 11 meses de esforços, manobras, desespero e esperança de Tvardovsky, ele foi publicado no volume de dezembro. Com uma tiragem de mais de 1000 exemplares. Foi um milagre. Então, a revista Novy Mir publica Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do Solzhenitsyn, e foi um milagre isso, né? Abre aspas. A publicação da minha novela na União Soviética em 1962, a publicação foi em 62, ela vai para a revista em 61, né? Solzhenitsyn disse, 20 anos depois, essa publicação é semelhante a um fenômeno que vai contra as leis da física.
como se os objetos começassem a desprender-se da Terra, por conta própria, por exemplo. Ou como se pedras geladas começassem a aquecer-se sozinhas, a entrar em combustão. Então nós temos o próprio Solzhenitsyn estranhando, né, como que aquela novela dele em 62 vai parar nas páginas dessa revista. Então as histórias por trás da publicação dos livros de Solzhenitsyn são muito interessantes, tal como os livros em si. Naquele novembro de 62, o telefone da Novy Mir não parou. Agradeciam, choravam, procuravam o autor. Nas bibliotecas, as pessoas se inscreviam em filas. Nas ruas, os moscovitas cercavam as bancas. Aquela lembrança não desvaneceu mesmo depois de um terço de século, como recorda o acadêmico S.S. Averintsev. Então ele diz, olha, com a inesquecível publicação daquele número 11 da Novy Mir, as nossas gerações, meio entristecidas desde a juventude, receberam pela primeira vez uma injeção de ânimo. Acordem, olhem aqui, a história ainda não acabou. Dava gosto andar por Moscou, vendo cada banca de jornal cheia de compatriotas, todos perguntando pela mesma coisa, por uma revista já esgotada. Nunca vou me esquecer de uma pessoa que não conseguia dizer o nome Novy Mir e perguntava para a jornaleira. É aquela onde escreveram a verdade toda. Não conseguia falar o nome da revista, né? É aquela revista onde escreveram a verdade toda. E ela entendeu do que estavam falando, tinha de ter visto. Isso já não é a história da literatura, é a história da Rússia, fala esse Averintsev. Foi bonito, o povo conscientizando, né, do que tinha passado ali na União Soviética e muitas vezes, né, ninguém sabia. Naquele mesmo novembro, Varlam Shalamov, o autor aí dos Contos de Kolyma, ele escreveu a Solzhenitsyn. Fiquei 2 noites sem dormir. Li a novela, reli. Fiquei relembrando. A novela é como poesia, nela tudo é perfeito, tudo é razoável. Cada linha, cada cena, cada caracterização é tão lacônica, inteligente, sutil e profunda que eu acho que a Novy Mir, desde o início de sua existência, nunca publicou nada tão íntegro, tão forte. Então, gente, vale a pena conferir. O degelo de Khrushchev, né, dessa época de Khrushchev, porém, logo acabou, e já na segunda metade dos anos 1960, por uma determinação secreta, retiraram um dia na vida de Ivan Denisovich das bibliotecas, e em janeiro de 1974, por ordem da Direção-Geral de Proteção dos Segredos de Estado na Imprensa, foi introduzida uma proibição diretiva de todas as obras de Solzhenitsyn publicadas na União Soviética. Então vem aí uma proibição das obras do Solzhenitsyn, né, em janeiro de 74. Mas a essa altura o relato já tinha sido lido por milhões de cidadãos russos, traduzido e publicado em dezenas de línguas europeias e asiáticas. Mas, sobretudo, a publicação de Ivan Denisovich como que rompeu a barreira. Chegam para mim cartas, centenas delas contavam a turdido Solzhenitsyn. Ele dizia, e da Novy Mir chegam mais maços de cartas, e todo dia o correio de Ryazan traz mais. Simplesmente escrevem, né, para Ryazan sem endereço. Uma explosão de cartas de toda a Rússia. O peito não conseguia dar conta. E a magnitude da exposição da vida dos detentos. Algo que nunca antes pôde ser realizado. Vinha até a mim uma enxurrada de biografias de casos, de acontecimentos. Então aqui nós temos o Solzhenitsyn falando, né, desse grande momento que foi a publicação desse livro. Aqui fala, né, ele tem o cunho mesmo, né, de um Dostoiévski, um dos grandes escritores aí do século XX, um dos maiores escritores do século XX russos, trazendo para nós essa novela poderosa e depois o Arquipélago Gulag e tantos outros livros. Não surpreende que a necessidade moral do Solzhenitsyn de escrever o Arquipélago tenha se tornado inexorável para ele, né? Depois do prêmio Nobel, não podia ficar escondido, né, aquilo que ele tinha na memória, e ele vai então escrever tudo isso aqui e depois publicar para a gente, né, vai ser publicado nos anos 70. Assim, Solzhenitsyn tornou-se o cronista de confiança da nação e de seu infortúnio. Então, se você pode ter acesso a esse livro aqui e a este também, leia. Isso aqui é um choque de lucidez para a gente entender, né, um pouco aí da história da Rússia e desses grandes aí momentos do século XX, principalmente
dessas revoluções, né, que encarnam a paz, o amor universal, a partilha de bens entre todos, principalmente aí como o comunismo pregava, né, isso não é verdade. Aquela questão mesmo assim desses campos, né, terríveis dos gulags aparecem claramente aqui para a gente, né? Como era a vida nesses campos soviéticos, como era na verdade esse sistema aí comunista socialista. Muito importante este livro, esses livros para o homem de hoje também, né? A voz de Solzhenitsyn não pode nunca calar. Livraços. É isso aí, gente. Um abraço, obrigado pela companhia de todos vocês e até mais. Tchau.